Seja muito bem-vindo ao meu canal, a mais uma aula de emagrecimento inteligente. Se você está aqui caindo de paraquedas, muito prazer, meu nome é Marcela Mello. Eu sou nutricionista, mas eu trago para você uma nutrição fora da caixa. E para você entender um pouco, você precisa ficar comigo até o final e precisa também assistir a primeira aula, a aula anterior, onde eu falo de todos os nossos corpos e como essa energia dos nossos corpos extrafísicos se acumulam e trazem o resultado no nosso corpo físico. Bom, então minha sugestão é que você volte para lá, assista a primeira aula e venha entender a sua matriz de formação de crenças. O que significa isso? Crença limitante. Todo mundo já ouviu falar. Ela por si só acontece, ou seja, é uma forma que o nosso inconsciente tem de entender, compreender e resolver as nossas dores, as nossas situações, e só por ela existir no nosso inconsciente, ela acontece. Quer ver um exemplo mega básico? Você tá lá, primeiro mês que você acha que vai conseguir guardar dinheiro. O que acontece? Seu carro funde, ou você bate, ou sua geladeira precisa de manutenção, a sua máquina de lavar, qualquer coisa acontece para que você use esse dinheiro que você então guardaria. E aí você fala assim, mês que vem eu consigo. Mês que vem termina aquela parcela do cartão de crédito e eu consigo. Entende? A crença limitante é algo que está aí na sua cabeça e que ela acontece por si só. E eu vou te mostrar hoje como é que ela se forma e o que isso tudo tem a ver com esse processo de emagrecimento, que é o que eu chamo de emagrecimento inteligente, para que ele seja realmente efetivo. Lá na primeira aula você vai entender os motivos pelos quais eu comecei a estudar isso tudo e correlacionar dieta, atividade física com o nosso corpo emocional. Tudo bem? Bom, quando foi a primeira vez na vida que você teve contato com o alimento? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Muitos podem dizer, foi no peito, foi na amamentação, mas não. Quando a gente começou a ser um ser humano, nossos pais, né? Eles tinham primeiro a nossa mãe, era o óvulo, e o nosso pai espermatozoide, que teve que fecundar. A partir dessa fecundação começou a formação de uma célula. E essa célula foi se dividindo até que deu origem ao corpo humano. Então, para que essa célula virasse um ser humano, que hoje é você, ela precisou se nutrir, certo? Será que a nutrição foi só através do cordão umbilical e só de nutrientes que esse cordão trazia? Será que você, um serzinho estéril, completamente indefeso, sem nem saber aonde estava, né? Estava nesse processo de pré-existência até a sua existência terrena. Será que você já não começava a perceber o que é que estava acontecendo no ambiente externo? Então, tudo o que você percebeu lá dentro na barriga da sua mãe já começou a formatar as suas percepções, o seu inconsciente. Na nutrição propriamente dita, a gente estuda que o paladar do ser humano, da vida adulta, o paladar, ele inicia lá dentro da vida intrauterina, através das sensações do que a mãe come. É claro que tudo o que a mãe come muda a composição química do líquido amniótico, do que o bebê vai ser nutrido. Então, gente, vocês precisam começar a entender que o buraco sempre é mais embaixo. Que se você não olhar para a sua história, para como foi, você vai ficar se matando para emagrecer 5, 10, 15 quilos, mas que logo você vai voltar para o efeito sanfona. E é por isso que eu preciso que você, nesse momento, abra a sua mente. Então, repete comigo. Vou abrir minha cabeça para entender coisas novas. Fala em voz alta, porque o seu inconsciente precisa ouvir.
Vou abrir minha cabeça e a partir de agora eu mudo a minha realidade. Percebe que eu falo sempre no verbo imperativo? Se você quer algo para sua vida, você não pode questionar. Ai, mas será? Você pôs o será pela física quântica, você já estragou tudo, você não vai conseguir. Então você precisa primeiro acreditar com todo o seu ser, não só com o seu mental. Quando a gente fala no verbo imperativo, no presente, o nosso inconsciente entende melhor. Então, vamos voltar lá para a barriga da nossa mãe. Sabe que tem um fato muito interessante que quando eu fiquei sabendo, eu fiquei apaixonada. Vocês já ouviram falar como é que a nossa digital é formada? E porque não existe nada nunca igual no planeta, nunca vai ter uma digital parecida com a sua? Porque quando você era lá, esse serzinho dentro da barriga da sua mãe, completamente estéril, livre de qualquer contato, você tinha o contato dentro da placenta. Então, nada mais é, imagina como se fosse um carimbinho, né? Enquanto você estava lá nadando na barriga dela, você tocava, eu também tocava, né? A gente tocava a placenta da mamãe e ela foi formando a nossa digital. É por isso que jamais vai existir uma digital parecida com a nossa. Então é uma marca da vida intrauterina que a gente carrega toda a nossa existência. Se a gente leva isso no físico, por qual motivo as questões que ficaram no seu emocional, que é muito mais profundo, que faz muito mais parte do seu ser, de quem você acha que você não carrega? Parou pra pensar nisso já? É muito louco, né? E aí você quer ficar fazendo o desafio de 21 dias para resolver. Enquanto você não olhar para todas essas questões, você vai só tapar o sol com a peneira, porque em seguida vai voltar. E aí eu tava conversando com um amigo que também gosta muito dessas questões todas de universo, de física quântica, de energias e tudo mais. E ele falou: Marcela, você também já não entende, não sabe que a voz, assim como a digital, também é única, exclusiva, que jamais no universo ninguém tem um tom de voz parecido com o seu? É mesmo, né? Eu já vi isso, mas nunca parei para refletir. E aí, então, nessa nossa conversa, a gente ficou refletindo. Por qual motivo? Para que o universo, para que Deus, para que o Pai Criador ouça a nossa voz, para que Ele compreenda quem é que está desejando, quem é que está pensando. Então, a gente sempre diz muito, né? Palavra tem poder. Palavra tem poder. Mas até eu ter essa viradinha de chave de que a minha voz é única no universo, e se eu tô chamando, é igual quando a gente chama a mãe, né? Mãe, você pode estar do outro lado do planeta, sua mãe ouviu. Imagina, se a nossa mãe física é assim, imagina o nosso Pai Criador. E Ele fez cada filho com um tom de voz diferente. Para quem assistiu a aula anterior, a gente eu falei sobre os nossos pensamentos, que é como se a gente usasse um banner. Usei essa referência de uma terapeuta que eu gosto muito. É como se a gente usasse um banner, um letreiro, e a gente sai na rua, imagina todo mundo na rua andando com um letreirozinho na cabeça. É isso, a gente não vê, mas é isso que acontece aí para as outras entidades que conseguem enxergar. E a nossa voz faz parte disso. Então, vocês estão vendo aqui no quadro que eu já desenhei a matriz de formação de crença. Como é que essa crença acontece? Como é que ela se forma? E por que na criança? Imagina, gente, que a gente estava lá, então, ainda na barriga da nossa mãe, livre de tudo. E aí a nossa mãe passou por um estresse muito grande e se alimentou, não digeriu muito bem. A gente percebeu o ambiente, a gente reconheceu, a gente sentiu e gravou, fez uma associação. De repente, tal alimento não é tão bom assim. Mas o que está acontecendo que a minha mamãe está tão estressada? O que está acontecendo que minha mamãe está tão preocupada? Será que é comigo? Então, quando também a mãe fica apreensiva, quando não aceita muito bem essa gestação, o bebê percebe e a gente já começa a se sentir culpado
pela infelicidade alheia. Olha aí uma crença limitante começando a se formar. Na vida adulta, o que isso vai gerar? Putz, eu preciso fazer todo mundo feliz, porque eu não sou o suficiente. Se a minha mamãe que estava comigo na barriga não era feliz, então imagina o que eu preciso fazer para ser aceito, para ser amado, para ser acolhido, para ser reconhecido. E aí a gente passa a vida inteira em busca disso, mas isso demanda muita energia. Claro que gera em todos nós ansiedade, angústia, e se a gente não consegue aquilo que a gente deseja, vai gerando frustração, depois depressão, e você nunca vai para um processo de coaching, nunca vai para uma terapia, olhar para esse espelho e aceitar, falar, mas na realidade, né, através do exercício de hipnose, não era comigo que a minha mamãe estava insatisfeita, era com o trabalho dela, um projeto que não deu certo. Pronto, gente, através de uma hipnose, a gente desliga isso da sua cabeça e tá tudo resolvido. Bom, mas vamos lá, tudo resolvido assim, né, gente? A gente tem várias dessas situações, não é uma sessão de hipnose que vai resolver a sua vida, mas várias sessões de hipnose, regressão terapêutica, exercícios de coaching, a gente vai remodelando as nossas sinapses. Isso tá ligado com a neuroplasticidade. Bom, então a gente já entendeu, se você tá me acompanhando até aqui, a gente já entendeu que lá, quando você estava dentro da barriga da mamãe, ela comia um doce e nossa, que delícia, era uma situação gostosa. Então você entendeu que aquele alimento traz bons sentimentos, traz boas sensações. Na sua vida adulta, então, o que é que você quer? Reviver aquela emoção, aquela percepção que você teve lá na barriga da sua mãe. E aí você fica comendo doce e mais doce, ou massas e massas. A gestação, gente, ou os nossos pais, a gente precisa entender que eles são os responsáveis para trazer à tona, para manifestar as inferioridades que a gente já carregava antes de chegar na barriga da mamãe. Independente da sua crença religiosa, independente do que você acha que é o universo, responda pra mim, aonde é que você estava um ano antes de chegar na barriga da sua mãe? Ou você acha que você surgiu assim, ó, apareci, cheguei no corpo da minha mãe? Não existe isso, né, gente? Aonde é, o que você estava fazendo da sua vida? O que você estava desejando? Ou você acha que você é só carne e osso, que ali o papai e a mamãe fecundou e você começou a surgir? Não, não é bem por aí, né? Então, você já trazia com você essas questões, essas necessidades de aprendizado, que ao longo da sua vida você vai tendo gatilhos mentais e vai trazendo à tona essas necessidades. Bom, então como é que começa uma formação de crença? Começa aqui, ó, gente, na comunicação. E aí eu preciso falar para você que a comunicação que a gente tem, ela é 95% não verbal. O que significa isso? Eu tô aqui falando com vocês, tô gesticulando, enfim, porque eu não consigo ficar parada. Esses gestos meus representam 95% do que eu tô querendo dizer para vocês. Se eu tivesse aqui assim, a gente então, olha, na barriga da mamãe, você sentiu tudo que ela sentiu e não sei, puta, eu tô de saco cheio, eu não quero falar isso com vocês, não tô afim de dar nenhuma aula, de explicar nada do que eu sei, nada do que eu acredito. Então, tudo que a gente comunica representa 95%. Imagina, façam esse exercício, gente, é muito legal. Nós estamos no carro, ou estamos andando na rua, comecem a reparar o semblante das pessoas, a comunicação não verbal, o corpo. Olha de lado e vê se a pessoa tá com a coluna ereta, com o pescoço pra cima, ou se ela tá assim, ai que saco, tô pronto pra me enterrar ou pra pular do penhasco. Essa é a comunicação não verbal. Por mais que a voz fale uma coisa, o corpo diz outra. Bom, então toda comunicação começa daí. Tudo que eu comunico, principalmente, gente, para o universo. Lembra que é o universo, a física quântica, que vai
trazer para a matéria tudo aquilo que você deseja. E a sua voz, a sua palavra tem poder. Então, tudo que eu comunico, gente, eu penso. Vocês não estão aqui comigo? Eu tô falando da barriga da mamãe, vocês estão imaginando isso também, não é? É impossível uma comunicação sem imaginação. Se eu conto uma história para você, você vai fazendo essa tela mental junto comigo, essa imagem mental, não vai? Então, tudo que eu comunico, eu penso. Por mais que eu esteja assim, puta de saco cheio, você vai entender. E eu tô falando uma coisa, mas aqui, dentro da minha cabeça, eu tô pensando, puta que pariu, que horas vai terminar isso? Mas que saco, o que essas pessoas querem saber essas coisas? É tão óbvio. Entende? Então, tudo que é comunicação tem pensamento. Tudo que você comunica, você pensa. Quando você pensa, você gera uma imagem mental, como se fosse um quadro, e aí você sente. Então, vem o sentimento. Gente, aí ferrou. Aí formou a crença limitante. Tudo que eu comunico, eu penso. Se eu penso, eu vejo. Se eu vejo, eu sinto. Formou crença. Essa crença, ela pode ser limitante, mas ela também pode te trazer muita força, muito benefício. Então, a gente não tem só crenças limitantes que impedem que a gente conquiste aquilo que a gente quer conquistar. A gente tem muita crença que leva a gente adiante. Então, essas a gente precisa fortalecer cada vez mais, para que cada vez mais você tenha força de galgar as suas coisas, conquistar as coisas na sua vida. Mas aquilo que te impede, aquelas sensações ruins que você teve, essas crenças que foram formatadas durante a sua vida, a gente precisa trabalhar. Como é que a gente trabalha isso? Através de programação neurolinguística, vários exercícios de coaching, através da hipnose. No consultório eu uso muito também regressão terapêutica, se o buraco é mais embaixo. Então existem várias ferramentas. Muitas delas estão no curso meu online do Emagrecimento Inteligente. Mas eu quero te explicar aqui como é que você forma isso tudo para que você comece a abrir sua mente e pare de contar calorias. Tá. Então, a gente formou essa matriz de comunicação. Quando é que isso acontece? Principalmente de zero, me entendam, vida intrauterina, até os 12 anos de idade. Por quê? De 0 a 6, na aula passada a gente também já falou sobre yin e yang, positivo, negativo, personalidade masculina e feminina. De 0 a 6 anos é fundamental que a criança aprenda o lado emocional, ou seja, a energia yin, a energia do cuidar, do amar, de ser solícito, a energia emocional. De 7 a 12 é fundamental que a criança tenha um contato com uma figura mais masculina, que tenha mais essa percepção, a agilidade, coisa de negócio, de fazer, de agir, de ir pra frente, sem medo de conquistar as coisas na vida. Então, de 0 a 6, a presença da mãe ou de qualquer pessoa que represente essa figura materna, acolhedora, de aconchego, é fundamental. De 7 a 12, do pai, para que então o cérebro racional e emocional sejam formatados para que lá na frente esse ser tenha uma vida. Não é mais fácil, mas que ele consiga integrar esses dois cérebros, porque senão ele vai ter que aprender, se remodelar de forma completa. Então, de 0 a 12, a gente está começando a formatar, gente, a nossa personalidade humana, que começa a ser feita, reconhecida lá atrás na amamentação. Mas esse é outro assunto, senão essa aula vai ficar muito extensa. Bom, e depois dos 12 anos, então? Como é que acontecem essas crenças nossas? Situações que a gente passa de forte impacto emocional. Por exemplo, eu sempre vou pintar o pior quadro para que vocês consigam entender. Estamos dirigindo na estrada, tá a nossa família inteira no carro. Começa uma chuva, uma tempestade. A gente se acidenta, perdeu todo mundo.
Concorda que isso é um forte impacto emocional? A probabilidade de você ter medo, fobia, pânico de dirigir na estrada de madrugada é muito alta, porque foi sua responsabilidade, entre aspas, ou alguma coisa aconteceu. Então, quando a gente passa por situações de forte impacto emocional, a gente gera crenças limitantes também depois dos 12 anos de idade. Como é que a gente faz, então, para ressignificar, para redesenhar essas crenças? Exercícios que te tragam forte impacto emocional. E aí a gente começa a mudar essas crenças limitantes. Aquilo que você achou lá na barriga da sua mãe, que você era insuficiente, que você não era amado, que você achava que tinha responsabilidade de fazer ela feliz, a gente entende e ressignifica isso no seu inconsciente, para que aí você comece a mudar o seu letreirinho do universo, lembra? E aí então você passa a comunicar novas coisas, novas atitudes, novos pensamentos. Então, se você quer um exercício aqui rápido, olhe para sua vida o que você não está conseguindo conquistar, o que você não tem facilidade, parece que vem assim muito entroncado, que demanda que você tenha muita energia para conquistar aquilo. Olha para essa área da sua vida e seja sincero com você, gente. Tudo que eu vou falar aqui não é nem comigo não, é com você, porque é a sua vida, são as suas conquistas, são as suas coisas. E pensa, olha, como é que você está comunicando isso tudo. Puta, você quer emagrecer. Tô falando aqui porque o tema nosso é emagrecimento inteligente. Você quer emagrecer. Aí você se olha no espelho, a única coisa que você vê é aquela gordura que tá fora do lugar. Você se olha no espelho, vê aquela bunda. Gente, quem já fez esse exercício de colocar a caneta embaixo da bunda e ver se para? É a maior depressão, porque para, gente, a bunda, não é porque a bunda é caída, mas vai parar a caneta, e não é isso que vai te matar, entende? Você não precisa estar com a bunda na lua pra ser feliz. Se a caneta parar embaixo da bunda ou embaixo do peito, gente, isso é muita coisa de menina, pelo menos na minha adolescência tinha muito isso. Entende? Você só vai olhar isso quando você tá no espelho. Se você só der valor pra isso, você tá comunicando pesar, você está comunicando tristeza, dificuldade. Você precisa passar a olhar as coisas boas que você tem. Aonde a sua mente vai, aonde o seu foco tá, é isso que expande. Então, se você comunica pesar com o seu corpo, se você comunica insatisfação, vamos lá. Se olhou no espelho, eu era adolescente, eu fazia esse teste. Imagina, eu pesava 50 quilos, uma louca quase anoréxica, e fazia esse teste e não queria que a caneta parasse. Então, punha lá a caneta debaixo da bunda. Parou a caneta. O que eu pensei sobre o meu corpo? Que ele está inadequado para a sociedade onde eu vivo, para a idade que eu tenho. Esse pensamento, então, me gera uma imagem mental que o corpo que eu desejo não é esse, é outro. Que sentimento eu tenho? Já até falei, né? Inadequação, tristeza, frustração. Qual é a crença limitante, então? Não estou adequada. Não é o corpo certo. E tudo mais que uma adolescente pode pensar ou desejar sobre o próprio corpo. Isso vale para todas as áreas da sua vida. Como começar então a ressignificar isso? Comunique outra coisa, pare de fazer esses exercícios, pare de se olhar no espelho e ver só aquilo que tá ruim, que tá feio. Você tem 2 olhos? Você já agradeceu por eles? Você consegue me ouvir? Você já agradeceu pela sua audição? Você consegue sentir o cheiro e o sabor da comida, dos alimentos? Você consegue pegar coisas? Gente, olha quantas coisas maravilhosas o seu corpo tem. E você tá aí focando só na barriga, ou na celulite, ou na bunda que você acha que tá mole e tá caída. Não é bem assim. Você precisa então comunicar. Comunique
diferente. Ai, Marcela, mas eu não consigo comunicar. Então para de se sabotar. Pelo menos reconhece que você vai lá no espelho e fica se fazendo mal. Para de ir pro espelho. Até que você comece a pensar diferente. Ou até que você comece a sentir diferente. Vocês estão vendo que isso aqui é um círculo? Que é um ciclo? Quanto mais você alimenta, mais ele se fortalece. Você pode parar ele em qualquer lugar. Só que isso demanda exercício, isso demanda paciência. Enquanto você continuar achando que a resposta, que a solução vai vir de fora, vai vir de um profissional, vai vir de uma dieta, vai vir de um suplemento, você não vai olhar para isso daqui. Você não olha para isso daqui, você não muda o seu bannerzinho de cima da cabeça. Se você não muda o seu bannerzinho de cima da cabeça, você não consegue ressignificar todas aquelas energias que estão no seu corpo, nos seus corpos extrafísicos. E aí você não muda, você pula de profissional em profissional porque você se sabota, você ainda acha que a solução está na ciência, que a solução está na dieta, que a solução está no suplemento maravilhoso que vai inibir o carboidrato, que vai aumentar o seu metabolismo, que vai aumentar a sua queima. Gente, não. Isso ajuda muito, mas ajuda de forma pontual, aqui, na carne. Quando a gente está falando de emagrecimento inteligente, o emagrecimento inteligente ele deve acontecer em todas as áreas da sua vida, no seu mental, mas principalmente no seu emocional. Enquanto você não ressignificar a sua relação com a comida e com o corpo, mexendo também, isso daqui é uma das coisas, na sua matriz de formação de crenças, você tá ferrado. Você vai gastar mais e mais dinheiro. Bom, a aula já tá ficando bem extensa, já falei dessa matriz de formação de crenças, já falei da importância da gente olhar lá para trás, começar a reconhecer a importância da vida intrauterina na sua formação emocional. E é isso. No curso de emagrecimento inteligente tem várias ferramentas, tem vários exercícios para que você ressignifique isso. Mas, gente, tudo é um processo, é uma caminhada. E eu já falei para vocês que eu montei o curso porque eu demorei mais de 10 anos, eu só de formada eu tenho 10 anos. Eu comecei toda essa minha relação com peso e balança lá com 11, 12 anos de idade. Então, a minha caminhada é aí de 20 anos mais ou menos. E eu montei o curso justamente para que você não passe 20 anos. Por isso que eu passei, para que você aprenda tudo e encurte isso no mínimo de tempo que você puder. Mas só depende de você. Eu tô aqui passando todo o meu conhecimento, toda a minha experiência, mas agora você precisa levantar a sua bunda da cadeira e ir atrás de se reconhecer, de se aceitar, de entender as suas sombras e começar a ressignificar elas. Tudo bem? Um super beijo pra você, deixa os comentários aqui embaixo e a gente se vê na semana que vem na próxima aula.